Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos fazer um videozinho aqui bem despretensioso para explicar melhor o que a gente viu na aula hoje, né? Então, começando com essa imagem aí do plano cartesiano, porque toda vez que a gente desenha no AutoCAD, o que a gente está fazendo? A gente está desenhando num plano cartesiano, né? Então, quando você pega a tela do AutoCAD, você vê aqui o eixo X e o eixo Y, é a mesma coisa, não tem nenhuma diferença do que a gente desenhar num plano cartesiano, né? O programa vai entender as linhas, os retângulos, todas as formas que a gente desenhar através do endereço dessas formas, né? Então eu estou mostrando uma imagem, por exemplo, que a gente poderia tranquilamente fazer esses desenhos no AutoCAD simplesmente digitando as coordenadas desse ponto, né? Então repara, por exemplo, que a gente tem aqui o ponto A, né? E no ponto A, a gente tem a horizontal aqui valendo 1, ó, a horizontal valendo 1, a gente estica até o ponto A, né? Então, por isso que está aqui, ó, horizontal no ponto 1. E a vertical, o eixo vertical, o A vale 5, né? Por isso que está aqui o 5. Ou seja, todo ponto tem um endereço. E esse endereço é sempre horizontal primeiro e a vertical depois, né? Se a gente for, por exemplo, sei lá, aqui no ponto C, você vai ver que a horizontal do C vale 5 e a vertical do C vale 2. Por isso que aqui no C a gente tem o endereço do ponto C 5,2, tá? Então é importante que você entenda como funciona isso daí, porque quando a gente vai delimitar a área de desenho, para a gente desenhar uma determinada planta, a gente vai usar no AutoCAD o comando limits, né? E esse comando limits ele trabalha com duas coordenadas. Então imagina que o limits vai delimitar a nossa área de trabalho para o desenho, por exemplo, de uma planta como essa que eu estou mostrando agora. E esse desenho ele vai começar aqui, né, no ponto inferior aqui à esquerda, onde está a mãozinha, e ele vai até aqui em cima, onde está o ponto superior à direita, tá? Então, repara que aqui, na quina inferior esquerda, a gente sempre vai usar a coordenada 0,0, porque é a origem, é onde o x encontra o y, né? É a origem do plano cartesiano. E aqui em cima, vamos olhar, ó, essa imagem tem 7,20 de largura e ela tem 11,20 de altura. Então, com isso, a gente pode ir aqui para o AutoCAD e digitar na linha de comando esse comando que é o limits e ele vai perguntar para a gente qual é a quina inferior esquerda. Então especifique lower, que é inferior, left, que é esquerda, e corner, que é quina. Essa quina inferior esquerda é 0,0, então a gente simplesmente mantém essa informação que está aí, né? Ou a gente digita 0,0, mas enfim, não precisa, porque é o que está entre as chavinhas, né? Vou dar um zoom aqui para a gente enxergar melhor aí, ó, a informação que está entre a chavinha já é o 0,0, vamos dar um Enter então, tudo bem? E aí, esse comando que é o limits, ele vai mudar e ele vai pedir para a gente upper right corner, que é a quina superior direita. Corner é quina, upper é superior e right é direita. Repara o valor que ele está mostrando para a gente, ó, 420,297. Então, não são essas as medidas que a gente vai usar, né? Conforme a gente viu lá na nossa planta, que é essa aqui, a nossa medida horizontal é 7,20. Então, lá no AutoCAD, a gente vai colocar 7,20. E aí vai entrar uma vírgula, que vai separar esse horizontal do vertical. A medida vertical, a gente viu aqui na imagem, ela é 11,20. Então, a gente vai colocar aqui 11,20. E aí a gente vai dar um Enter. Tá? Então, com isso, o nosso limite está feito, né? A quina inferior esquerda é 0,0 e a quina superior direita é 11,20. Se você for analisar o desenho aqui, por exemplo, o que a gente está fazendo? Né? A gente está dizendo que o nosso limite vai começar em 0,0, que é aqui. A nossa horizontal é o 7,2, que é mais ou menos nessa posição. A nossa vertical é o 11,20, que é mais ou menos aqui. Então, o que a gente está dizendo para o AutoCAD? A gente está dizendo que a gente vai trabalhar nessa área retangular de 7,20 por 11,20, tá bom? Então, agora que a gente viu isso, né, e no AutoCAD já está tudo certinho, vamos para a planta, que é
onde a gente definiu o limits. Então, essa é a primeira coisa. Agora, a gente vai ter que mostrar o limits, tá? Como que a gente mostra o limits? A gente dá o zoom all. O Z é o atalho do comando zoom. Só dá o Enter. E o Alt aqui é a primeira opção. É só a gente bater um A, Enter. Então, aí, com isso, o Z Enter, A Enter vai mostrar pra gente o nosso limits aqui. Tá? Para você ter uma ideia, ó, repara que o grid está passando, né, do limits, o grid está em volta aqui de todo o desenho. Eu vou fazer um retângulo, só para você ver onde que o nosso limite está acontecendo. Vou começar esse retângulo em 0,0 e vou terminar esse retângulo, ó, em 7.2,11.2. Pronto, ó, esse é o limite que a gente vai trabalhar. Tá? Agora, a única coisa é que o grid fica acontecendo para fora do limits. Então, aonde que a gente configura, né, isso daí? Tem vários caminhos, tá? O primeiro deles é o OS, que é o atalho que abre o OSNAP, né, que é uma janela que vocês já conhecem bem, que é essa daqui. E aí a primeira guia dessa janela aqui, ó, ela se chama Snap and Grid. Então, nessa guia é que a gente vai configurar esses comandos de precisão que eu mostrei para vocês, tanto o Snap aqui, quanto o Grid. Tá? Repara que o Snap está desligado, eu vou ligar ele, o Grid está desligado, eu vou ligar ele também. Né? E aí agora a gente vai ajustar esse valor do Grid, mas antes da gente fazer isso, eu quero que vocês prestem atenção nessa caixinha aqui, onde está escrito, deixa eu ver se eu consigo melhorar isso, aqui, onde está escrito Display Grid Beyond Limits. Essa caixinha é a caixinha que vocês vão prestar atenção, tá? Porque Display Grid Beyond Limits quer dizer o seguinte, quer dizer que eu devo mostrar o grid além do limits, e a gente não quer isso, a gente quer que o grid só exista dentro do limits, por isso que a gente desliga essa caixinha e bate um OK. O que você vai reparar, né? Que todo aquele grid que estava em volta do limits, ele sumiu, ele foi embora, e agora o grid está acontecendo só aqui, ó, dentro do limits que a gente definiu. Tá? Então, reparem que se a gente mudar o tamanho do limits, por exemplo, vamos mudar ele de 0,0 para 10,10. Vocês vão ver que o grid vai acompanhar e vai obedecer essa ordem. Vamos mudar ele de 0,0 para 15, espera aí que eu errei, 15,15. Pronto. Ó, então, repara, conforme a gente ajusta o limits, o grid está acontecendo dentro do limits, porque a gente foi lá no OS, abriu a janela, foi lá no comecinho e desativou essa opção aqui, Display Grid Beyond Limits, tá bom? Então, vamos voltar e ajustar nosso limits para o valor certo, que é começando em 0,0 no lower left corner e indo para 7.2,11.2 no upper right corner, tá lá bonitinho o nosso tamanho. E agora a gente vai ajustar o grid, tá? Para a gente ajustar o grid, é só digitar grid. E aí ele vai entrar no grid e vai dizer para a gente qual é o espaçamento do grid. O espaçamento atual do grid é 10. Se eu mudar isso para 1 metro, vou digitar 1 aqui e dar um Enter, você vai ver que a gradezinha vai acontecer de 1 em 1 metro. Se eu entrar no grid de novo e digitar 0,5, você vai ver que ele coloca a gradinha de meio em meio metro. Se eu entrar no grid de novo e colocar 0,1, você vai ver que ele coloca a gradinha de 10 em 10 centímetros. Tá? Por que a gente não vai ver a tela mudando para mostrar? Porque seriam muitas linhas para mostrar de 10 em 10 centímetros. Então, ele só vai mostrar quando a gente chegar mais perto. Ó. Tá vendo? Aqui está mais longe, aqui está mais perto. E aí ele começa a mostrar esse grid para a gente de 10 em 10. Tá? Então, isso aí, né, é o primeiro ponto de partida. Qual o valor que a gente deve usar no grid? Isso depende muito do que a gente está desenhando. Né? Se você considerar essa planta, por exemplo, repara que 60 é múltiplo de 0,10. 7,20 também, 6 metros também, mas 85 não. 85 não é múltiplo de 0,10. 2 metros e 5 também não é múltiplo de 0,10. Então, o valor que vale a pena a gente usar é de 5 centímetros. Então, a gente vai no CAD, digita grid e altera o valor do grid para 0,05 e dá o Enter. Pronto, ó, os nossos quadradinhos agora, né, são quadradinhos de 5 em 5 centímetros. Tá? Repara que a gente pode, né, usar o Line e clicar nesses pontos todos aí, ó, o Line não vai respeitar, tá vendo? Então, por que a gente define a precisão? Justamente para o mouse respeitar essa definição que a gente fez. Então, qual que é a ideia? A ideia é fazer o mouse andar de tanto em tanto usando esse comando que eu digitei aí, que é o Snap. Tá? Quando a gente digita o Snap e dá um Enter,
a gente vai colocar qual é o módulo que a gente quer que o mouse ande. Então, de tanto em tanto, ele vai dar seus pulinhos e vai saltar. Vamos colocar 0.05 para ficar igual ao grid. Vou aproximar aqui, ó. Você vê que o mouse corre livremente. Mas quando eu entrar num comando de desenho, que nem o L Enter, o meu mouse vai imediatamente para a posição e ele não é capaz, né, de clicar fora dessas áreas. Tá bom? Então, isso vai permitir que vocês desenhem aí com bastante precisão, né? Agora que a gente já viu na aula, você está vendo de novo aqui no vídeo, e já entendeu o que é o comando, né? Tanto o snap quanto o grid, eu vou voltar aqui um pouquinho para mostrar para você essa caixinha, que ó, aqui por exemplo, peraí, deixa eu tirar o zoom, vamos desenhar. Toda essa área da esquerda é o snap, ó. Então, aqui é onde a gente tem a configuração do snap. Aqui a gente liga ele ou desliga, repara que é o F9, né? Vocês usam o orto. Com F8, o F9 vale para o snap, ele é liga e desliga. E aqui estão os valores que a gente definiu de 005. Repara que ele está até repetindo o valor em x e y, porque essa caixinha está ligada, ó, repetir o valor em x e y. Tá bom? Para essa outra metade da tela aqui, à direita, Grid On F7, essa é a área que a gente vai trabalhar com o grid mesmo. Deixa eu rabiscar aqui, ó. Essa é a área do grid, ó. Grid Style, né? O estilo do grid está aqui, ó. O grid está ligado, ele é ativado e desativado com F7. E aqui, ó, Grid Spacing. Spacing é espaçamento. Então, qual é o espaçamento do grid? Está aqui, 0.05. Tá bom? Então, a gente tanto pode, né, digitar grid enter e colocar o valor de 0.05 aqui, direto, quanto a gente pode entrar nessa janela, né? Ó, senhor, entra lá no atalho, vai lá no Snap em Grid e ajusta direto o valor por aqui. Tá? Lembra que não adianta nada você ajustar se ele estiver desligado, né? Então é importante deixar ele ligado e Snap é a mesma coisa. Tá? Se você tiver que desenhar alguma coisa menor que 5, aí você desativa usando o F9 e está resolvido. Tá? Um outro ponto que vale a pena vocês darem uma olhada é que o Limits, além dele permitir a gente definir qual é a área que a gente vai trabalhar, eu quero que vocês reparem aqui, ó, na linha de comando, o Limits tem essas duas opções, On e Off, né? Essas opções que estão aqui embaixo, do On e do Off, quando a gente digita o Limits e dá o Enter, funciona assim, se eu ligar o Limits e colocar On, eu não vou conseguir desenhar nada aqui fora, eu só vou conseguir desenhar aqui dentro. Tá? Se ele estiver desligado, eu consigo, se ele estiver com off, eu consigo desenhar aqui fora numa boa. Né? Então, vou ligar o Limits On, beleza, liguei o Limits, vou dar um L Enter para fazer uma linha, e você vai observar que por mais que eu clique aqui fora, eu não consigo fazer uma linha, eu só consigo fazer aqui dentro. Ó. Lá fora eu não consigo, por mais que eu clique, eu não consigo fechar a linha. Tá? Tudo isso porque a gente entrou no Limits e habilitou ele aqui no On. Agora, se a gente desabilitar no Off, a gente consegue fazer linhas lá fora também, numa boa, além de linhas aqui dentro, é claro. Tá bom? Então, só para você ter uma ideia aí que o Limits tem também esse recurso. Se você estiver desenhando e não conseguir desenhar aqui fora, provavelmente você está com o Limits ajustado para On. E aí vai ser necessário que você entre e ajuste ele clicando aqui no Off ou simplesmente digitando Off. Né? A hora que você digita Off, o Limits desliga e acabou. Não quer dizer que ele não vai funcionar, ele está funcionando numa boa, tá? Isso é bom porque evita que as pessoas desenhem fora do Limits, mas a princípio não tem nenhum problema. O mais importante é que vocês desenhem perto da origem, tá? Teve uma turma de uma sala que falou que esse íconezinho atrapalha a desenhar. Então, se por acaso esse ícone estiver atrapalhando você a desenhar, existe um comando que permite a gente desligar ele. Né? O sistema de coordenadas do AutoCAD é o CS, vamos digitar o CS e vamos digitar essa palavrinha aqui, icon, que significa ícone. Se eu digitar o UCS icon, vai aparecer aqui, ó, on ou off. Eu posso colocar off. Então, repara que quando a gente coloca off, né, aquele símbolo, aquele iconezinho que tem o X e o Y, ele vai desaparecer. Se você quiser que ele apareça de novo, você digita UCS Icon e clica lá em On, e aí o símbolozinho aparece de volta, tá bom?
tá? Só cuidado para não mexer nessas outras opções, que é uma coisa que a gente vai ver mais para frente, como que muda a origem e tudo mais, tá? Então, é isso aí, gente. E daí para frente é sair desenhando, né? A respeito do desenho dessa planta, o que eu tenho para sugerir para vocês é comecem pelo contorno, façam os offsets para dentro, né? Joguem os offsets das linhas para montar as paredes, façam todas as paredes primeiro, deixem todas as aberturas para depois, tá? Só para o final, essas aberturas de porta, abertura de janela, né? Deixa isso sempre por último, né? E faz as paredes todas fechadas primeiro, porque aí vocês vão conseguir ser um pouquinho mais rápidos, tá? Então, em essência, né? Agora que o Snap está ligado, se a gente entra num comando REC, por exemplo, para fazer um retângulo, é um atalho, né, do retângulo, você vai girar a rodinha do mouse e vai chegar aqui perto, ó, você não corre o risco de clicar num ponto fora dessa malha de 5x5, porque o Snap está ajustado. Então, vamos clicar aí nessa primeira extremidade, vamos para outra extremidade, vamos clicar lá também. Fizemos, então, esse retângulo que vai ficar tracejado, offset de 0.6 para dentro, offset vocês já estão acostumados, para a gente chegar nessas linhas de fora da alvenaria e offset de 0,15 para dentro, que é para terminar aí essa parte da alvenaria. Daqui para frente a gente vai começar a fazer as paredes, né? Então isso aqui são polilinhas, porque a gente construiu um retângulo. Vamos explodir esse retângulo com esse atalho X, que acessa o comando explode. Ele permite que a gente consiga explodir essas polilinhas e aí elas passam a se comportar como linhas separadas. Ó. Agora, quando a gente seleciona, né, elas são selecionadas individualmente, não mais em conjunto. Então, feito isso, você volta para a planta e começa a ver as medidas. Então, vamos começar com esse quarto aqui, por exemplo. Esse quarto tem uma largura de 3,20 e além desses 3,20, eu vou jogar 0,15 para a direita, que é onde está essa parede. Então, a gente volta para cá, dá um offset de 3,2 e além disso, dá um offset de 0,15 para a direita. Pronto, fizemos a parede final do quarto. A altura do quarto aqui, ó, dentro dele, é 2,75. Então, a gente vai fazer um offset de 2,75, vai puxar dessa linha para baixo, vai fazer um novo offset de 0,15. Então, estão aí, né, essa parede aqui e essa parede aqui. Repara que ela não continua para a direita, ela morre nessa outra, né? Então, para isso, a gente usa o trim, TR, Enter, Enter, e aí manda essas duas linhas embora. Né? Repara que essa linha vai continuar aqui para baixo, ó, porque ela faz parte também desse outro quarto, então eu vou deixar ela aqui um pouquinho, e vamos puxar a medida desse quarto comprido aqui, ó, a medida vertical dele é 3,95. Então, aqui no AutoCAD a gente dá um offset de 3,95, puxa essa linha para baixo, né? E joga mais um offset de 0,15 para depois dos 3,95, TR, Enter, Enter e corta aqui. Pronto, então a gente já tem aí os dois retângulos. Esse quartinho tem 2,25, então vamos fazer um offset de 2,25 daqui para baixo. E mais um offset de 0,15 dessa paredinha para baixo aqui. Então tá feito aí o nosso segundo quarto. TR, Enter, Enter vai cortar aqui, porque a gente não está usando para nada. Né? E aqui a gente vai usar o comando Extend, que o atalho é EX, Extend, EX, Enter, Enter, dá 2 Enters, 1 Enter, 2 Enters, e aí clica, né, nas linhas ou seleciona todas elas de uma vez, com retângulo verde, cortou, pegou. Por quê? Porque essa frente desse quarto, ela vai atravessar aqui, ó, ela é também uma parede da cozinha. Né? Então, repara agora, a cozinha tem uma largura de 2,15, então, a gente vai dar um offset de 2,15 daqui para cá para obter aí o nosso corredor. Offset de 0,15 mais um offset de 0,15. Vamos usar o TR, Enter, Enter para cortar aqui que não tem, para cortar aqui que não tem, para cortar aqui que não tem. Então, as nossas alvenarias, né, em essência, elas estão aí. É claro que a gente vai precisar usar o TR, Enter, Enter, abrir os buraquinhos aqui. Né? A gente pode usar o Filet com F, Enter para conectar essas duas linhas. Né? O Filet é um comando que a gente ganha um tempo desgraçado no desenho, ele ajuda muito a gente a desenhar. Então, em essência, as linhas, né, do projeto estão aí e agora a gente vai começar a cavucar buraco de porta, buraco de janela e companhia limitada.
portinha de 90 aqui com portinha de 90 aqui. O que que a gente faz? Faz um offset. Vamos fazer um offset de 90 aqui, ó. Vamos fazer um offset de 90 aqui para cima. Repara que ela não alcançou, vou usar o extend para esticar essa linha, para esticar essa também. TR, Enter, vamos abrir o buraquinho da porta aqui, vamos abrir o buraquinho da porta aqui, né? Vamos abrir aqui a linha. Se sobrar uma linhazinha, você faz uma janelinha azul, pega tudo que está inteiro dentro, né, ó, e manda embora, tá? Aqui eu vou deixar porque é justamente onde está o buraco da porta, né, que dá acesso aí aqui para cima e aqui para o quarto, embora essa aqui seja um pouquinho mais para baixo, né? Offset de 90, que é a largura que a gente tem da porta, ó, vamos colocar ela para cá. E vamos usar o EX Enter para ele esticar essa linhazinha, usa o TR Enter para cortar. E pode apagar aqui, selecionando, né, com a janela azul e dando um del, ou usando o Filet para fazer esse ajustezinho. Só tá faltando a paredinha aqui do meio, com 1,30 de altura que a gente tem no banheiro, só fazer um offsetzinho de 1,30. Mais um offsetzinho de 0,15. Pronto, então em essência as nossas paredes estão aí. Aí a gente faz essas cavucadinhas aqui, né, para perder essas linhazinhas, esses acabamentos e tudo certinho. Lembra que se você fizer a janelinha verde, ele vai cortar mais de um objeto ao mesmo tempo, né? Acaba sendo muito útil essa seleção, né? E usa aí a rodinha do mouse para aproximar e afastar, de um jeito que você consiga aí ir liberando aí essas alvenarias e limpando esses pedacinhos, para depois colocar esses buraquinhos de porta, janela e companhia limitada. Vamos só esticar o outro quarto aqui para a gente finalizar com offset de 90. Né? Então, daí para frente é só você desenvolver o desenho com aquilo que vocês já sabem, né? Então, é isso aí, gente, tá? Eu espero que a aula tenha ajudado aí a lembrar, né? Então, em essência, o Limits é um plano cartesiano. O AutoCAD, ele entende esses pontos todos que estão no desenho, são pontos que têm endereços. Esses endereços, eles são mostrados aqui embaixo, tá? Então, ó, esse canto aqui embaixo da tela, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom e mexer o mouse. Ó, esse canto aqui embaixo é onde estão as coordenadas, coordenada horizontal e coordenada vertical, né? E se a gente der um L-Enter, por exemplo, o que que você vai ver? Você vai ver que eu estou mexendo o mouse ali à direita e ele está mostrando as coordenadas aqui embaixo, né? Conforme a gente vai desenhando ali no CAD, ele vai atualizando aí, mostrando os endereços desses pontos, tá? Você vai ver que aí na tela, né, ele está mostrando os endereços dos pontos também, tá? Por que isso? Porque o F12, que é o Dynamic Input, ele está ligado. O Dynamic Input é esse iconezinho aqui que eu tô com o mouse, ó. Repara que é uma caixinha do lado do cursor, tá? Para que serve isso daí? Para um monte de coisa, mas uma coisa que ele faz de legal, ele pega a informação que estaria aqui na linha de comando e ele traz ela para perto do teu mouse. Então aí você não precisa ficar olhando lá embaixo na linha de comando, você consegue olhar direto pertinho do mouse de onde você está desenhando, tá? Isso é um dos motivos, né, que acaba tornando o F12 interessante, tá bom? Então, gente, por hoje é isso. Tá? O que deu para entender que vocês não haviam aprendido, né? Essa coisa do limite, de como configurar o grid dentro da área. Lembrando, acessa lá, ó senhor, vai acessar a janelinha do Snap. Na primeira guia Snap em Grid, a gente liga o Snap ou desliga, liga o grid ou desliga. Lembrando que Snap dá para trabalhar com F9, o grid dá para trabalhar com F7. E é aqui que a gente consegue colocar os valores aí para Snap e para o grid. E nesse campo aqui embaixo, é onde a gente consegue, né, dizer para ele mostrar o grid só dentro do limite. Se tiver ligado, o grid vai transpassar o limits, como você pode ver agora. E se ele tiver desligado, o grid vai ficar só interno ao limits, porque display é mostrar, grid é o grid, beyond é além e limits é o limits, né? Então mostrar o grid além do limits. Quando está desabilitado, ele não mostra o grid além do limits. É isso aí, gente, tá? Um abração e qualquer dúvida manda aí no e-mail, beleza?